Vou de joia. Bem-vindo aí nossa humilde residência, casa, ateliê, enfim. Estamos aí. Boa tarde. Boa tarde. Então, Emerson, você iniciou sua pesquisa prática e braçarina no projeto Doutores Cura-Cura, gente. Vamos voltar um tempo, hein? Então, com essa experiência, impactou sua visão entre a arte e a humanidade? Fala pra nós. Cara, então, o Doutores, né, Doutores Cura-Cura do Instituto, primeiramente, boa tarde aí, Cataguás, boa noite, né, bom dia a todo mundo que estiver assistindo. Enfim, o Doutores foi um projeto muito legal, né, na minha vida, porque era num período que eu estava saindo da adolescência, juventude, chegando na fase adulta, e eu conheci pessoas, né, por exemplo, muito importantes, tanto na formação de palhaço, quanto no projeto propriamente dito, né, que a gente atendia no hospital. Então eu conheci gente, né, que estava precisando mesmo, acamada, né, com situações de doença, né, em cura, né, e aí a gente chegava nesse, né, ambiente hospitalar levando um pouco de alegria, que já é um ambiente um pouco pesado, né, por causa dessas questões de, né, às vezes doenças incuráveis, enfim, e era justamente onde a gente atuava, né, com crianças, enfim, adultos em geral. Aí, né, depois a gente começou a pegar alguns pacientes que eram mais, assim, né, oncológico, né, não tão grave, mas que podia ter contato com a gente, enfim. E era muito, muito rica a experiência, né? Foi muito bom para o meu aprendizado, igual você falou, como pessoa, como artista, como ser humano, tudo, enfim. E como é que você chegou a... Vou falar um pouquinho aqui fora do roteiro. Me fala um pouquinho, como é que você chegou a trabalhar na Rede Globo, né, no Projac? Como é que funcionou lá por trás dos bastidores? Como é que funcionou? Como é que você chegou até lá, na emissora de televisão? Durante a faculdade, né, eu fiz o FRJ, né? Eu estava passando pelos corredores e aí eu vi lá um cartaz falando sobre o Banco de Talentos Rede Globo. Eu me inscrevi por e-mail e esqueci. Passou 2 anos, acho, não sei, 3. Eu estava já terminando a faculdade, aí eu recebi um e-mail perguntando se eu queria fazer uma entrevista, um teste. Aí eu fui. Isso era ano 2012, se eu não me engano, 2012 foi. Aí eu entrei, fiz os testes, aí passei em todos os testes práticos, né, de pintura, etc. Aí depois fui para ser, como é que fala? Prestador de serviço por uma empresa que era terceirizada. Era uma experiência, 6 meses, se eu fosse bem. Depois eu entrei para casa, de fato, para a Rede Globo, fiquei até 2017, trabalhei lá 5 anos. Uhum. Então foi isso, né, como pintor, escultor, a gente fazia cenários, enfim, era bem interessante também, bem legal. Teve amizade com o pessoal de lá até hoje? Sim, bastante. Bastante conexão com eles, assim? A gente se fala, né? Muito? A gente se fala, a gente tem até um grupo de WhatsApp, né? Amigos da cenografia, nossa história na cenografia. Aí todo mundo que trabalhou junto, né, no Projac tem esse grupo, a gente se encontra por lá, né? Se conecta por lá. Hoje em dia é assim, né? WhatsApp, né? Ou então, enfim, Instagram, o canal que as pessoas têm por se conectar hoje em dia é às vezes online, né? Enfim, todo mundo mora longe, né? Mas a gente se encontra ainda nos canais online da vida, enfim. Sente saudade de lá? Se voltasse no tempo hoje? Camila, a gente não volta né, assim, voltar no tempo é impossível, mas a gente, né, assim, eu guardo boas lembranças, né? Excelentes aprendizados, boas lembranças, amizades para a vida, né? Até hoje eu tenho grandes amigos Rede Globo, né? Enfim, a gente tem... Plim Plim tá no sangue, né? Chegamos uns 100 anos da Globo, né? Esse ano de 2026, assim, né? Passou muito rápido. Eu participei dos 50 anos. Eu tava lá quando teve 50 anos. Eu tenho uma medalha de 50 anos, né, da Rede Globo. Todo mundo que trabalhava lá, que durante esse período ganhou a medalha de 50 anos. Era 50 anos de alguma coisa. Não sei se porque assim, né? Eu não saí, né, e deu 50 anos mais agora, né? Porque foi 100 anos de Rede Globo agora. Mas era 50 anos de televisão brasileira, um negócio assim. Eu ganhei uma medalha de lá também, que fez assim, entendeu? Uhum. Porque 100 anos de Grupo Globo, né? Que tá fazendo agora. Isso, exatamente. Contando com jornalismo, tudo. A TV eu acho que é 50 anos. Uma parada assim. Entendi. Enfim. Então, Emerson, sua trajetória profissional é bastante diversa, professor de desenho, escultor e adeguista. Como as experiências contribuíram para a sua formação artística hoje? Como professor, foi o seguinte, né? Eu era do Instituto ainda
nesse Dr. Cura, e aí eu comecei a fazer faculdade, o FRJ, e aí eu comecei a trazer a minha experiência de lá para cá, como professor. Então eu já estava mesclando essas duas coisas. Aí depois a questão de assim, aderecista, tal, igual eu te falei do trabalho lá da Globo, eu acabei de falar agora, foi muito bom, porque eu trouxe até para minha experiência hoje na Toca, por exemplo, que apesar de eu ter aprendido pintura e escultura na faculdade, mas a gente aprende bem en passant, né? É aquela coisa, né? Você faz um trabalho, 2 para o professor, né? Um bom trabalho, um excelente trabalho, mas é um. Aí ele te dá a nota, você passa o ano, enfim, termina a sua faculdade, faz seu projeto, enfim. E lá na Globo não, eu tive que, mano, né, ralar mesmo, porque era todo dia a gente tinha peças gigantes para entregar, foi bem legal. Então aí esse conhecimento, esse know-how prático, né, esse conhecimento pesado, né, de fazer, esculpir rápido, lixar, pintar, tudo na correria, eu trouxe para Toca, que é o que a gente precisa, né, hoje a gente faz os nossos personagens vivos, tem Mickey e Minnie, Timão e Stitch, enfim, e vários outros personagens, né, que eu faço, o Pirata aí, o Vasco, o Urubu do Flamengo, tudo isso a gente faz. Bita. Tudo no improviso, né? Tudo eu que faço sem... Claro, né, com uma pequena licença artística, né, não é cópia fiel, até porque senão eu teria que pagar licença, né, aos detentores, né, dos direitos autorais, mas justamente por isso também eu dou uma pequena mudança na peça para que ela não fique exatamente igual e que eu possa utilizar sem ter que pagar o direito, né? O direito autoral, que geralmente é muito caro. E como a gente faz um trabalho para o interior, né, Camila? A gente tem um público maravilhoso, mas que não é um público que vai pagar um preço de uma peça de Disney, né? Que às vezes é R$5.000 só um personagem, presente ali na festa, né, para poder ser o Disney. Então a gente às vezes leva um similar, né, que é o que geralmente a gente faz, mas que não é tão caro, que é possível que as pessoas conseguem pagar, enfim, e a criança fica divertida do mesmo jeito. É igual para inventar moda, né? Muda Bita, Mickey e Minnie, Galinha Pintadinha, tudo isso a gente tem na Toca, Homem-Aranha, enfim. Aí claro, né, o Homem-Aranha é da Marvel, aí a gente compra uma roupa, tem uma licença já que a China já paga, né, milhões de dólares por isso, e aí imprime isso em zilhões de peças e vende para o mundo todo, quer dizer, já está intrínseco. Mas as peças que eu produzo, né, por exemplo, eu tenho que fazer uma pequena mudança ou outra. Depois eu te mostro algumas peças ali dentro, né, para você ter ideia, né, do que seja. Enfim. Sim. Então, Emerson, a criação da Toca Teatro ao lado da sua esposa, Fernanda Godinho, representa um marco na sua história. Como nasceu esse projeto e qual é a proposta artística que vocês defendem hoje? Então, a nossa proposta, assim, primeiramente, né, sua pergunta, primeiro ela nasceu dessa necessidade, né? A gente era palhaço de hospital, né, dos doutores cura do Instituto Chica, e aí a gente trabalhava um dia, a gente passando pela rua, uma pessoa, vocês fazem festa infantil? Aí a gente fez a nossa primeira festa infantil em Cataguases. E não tinha esse como é que fala? Esse negócio.